Ô, meus irmãos, boa noite, tudo bom? Vamos mais um dia, né? Ô, bênção. E hoje, quarta-feira, já estamos avançando o mês de junho, né, irmã Ana Maria? Tô falando, hoje é quarta-feira, já estamos avançando o mês de junho, a metade do ano. Dia 30 acaba a metade do ano e já vamos começar julho, que já é a segunda metade do ano, tá vendo? Nós nem vimos, nós começamos a ficar em casa em março, já tá na metade do ano e nós aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu quero pedir para os irmãos estarem orando pelo nosso lar de velhos, que a Renata infelizmente faleceu de coronavírus e nós devemos estar orando pelas nossas velhinhas lá do lar dos velhos, que a igreja presbiteriana é mantenedora. Orar pelos funcionários, tem alguns afastados também, viu, Niete? Mesmo aí do Japão, ore pelo nosso pessoal. Vânia, o Antônio não chegou, né? E bom dia aí para todos que estão do lado de lá do Japão e boa noite para os que estão aqui. Né, Maria Lúcia Firmino, mulher do Paulo? Deus abençoe você, Iranice. Mãe da nossa Florzinha de Jesus. Ô, bênção. Nós vamos hoje então tratar do capítulo 26. E Paulo, ele vai discursar perante o rei Agripa. Então veja bem, o apóstolo Paulo diz que Agripa estava em Cesareia. Só para você entender, Cesareia era uma província, então quem governava Cesareia era o governador Félix. O governador Félix foi mandado embora por ele ser muito cheio de falcatrua e veio um outro chamado Festo. Félix é o primeiro, Festo é o segundo. Então Festo falou para o rei que morava em Jerusalém ouvir o apóstolo Paulo. Então o rei está em Cesareia, o rei Agripa. Então quem está lá em Cesareia? O governador Festo, Berenice, a mulher do rei, e o rei chamado Agripa. E mais a comitiva do rei que estava com ele, né? Então é agora, o apóstolo Paulo está na frente desse rei. Então, está no tribunal, para o apóstolo Paulo falar com o rei Agripa. Porque o apóstolo Paulo já tinha passado pelo tribunal do Sinédrio. Oi, Ione. O apóstolo Paulo já tinha passado pelo tribunal do Sinédrio, pelo tribunal de governador Félix, pelo tribunal do governador Festo e agora perante o tribunal do rei Agripa. Depois é que ele vai para a Itália. Por enquanto ele está em Roma. Ele está agora na frente do rei Agripa, em Cesareia. Então, Paulo, ele fala para o rei Agripa. Oi, Luciane. Ele fala para o rei Agripa o seguinte: rei, eu estou muito feliz de poder falar com o senhor, porque o senhor é inteligente, o senhor tem poder, o senhor é culto, então eu estou muito feliz por poder falar com o senhor, e então eu quero me defender perante o senhor, ó rei Agripa. O apóstolo Paulo fala, quer dizer, jogando um adubozinho nos pés do rei, para o rei dar atenção para ele. E aí, o Paulo fala que o rei era muito culto, e o Paulo fala assim: rei, o senhor é culto, então por favor me ouça com calma, não me mande falar correndo, me ouça com calma. Isso ele falando para o rei Agripa. O Festo estava ao lado do rei Agripa, a Berenice estava ao lado do rei Agripa, os seguranças estavam todos ali, e o apóstolo Paulo pede só para o rei Agripa ouvi-lo, porque o rei Agripa era o chefe. Então me ouça com calma. E aí o apóstolo Paulo começa a falar para ele o seguinte: rei Agripa, a minha vida é um livro aberto, a minha vida todo mundo conhece, a minha vida todo mundo sabe desde criança como eu era. A minha vida sabe que depois que eu virei soldado, eu fui o mais fiel dos judeus, cuidando inteiramente e estritamente da lei dos fariseus. Eu fui essa pessoa.
eu sou filho de pai grego e de mãe judia. E aí ele começa a contar a história dele para o rei Agripa. E Paulo, ele repete tudo novamente o que ele já tinha falado nos outros tribunais. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele foi julgado no Sinédrio, no governo de Félix, no governo de Festo e agora no rei Agripa. E todas as defesas de Paulo foram as mesmas. Ele defendeu a mesma coisa em todos os lugares, contando o testemunho dele, contando a história dele. E aí chega a falar, pois na verdade eu era conhecido desde o princípio, no versículo 5 do capítulo 26. Conhecido desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa região, da nossa religião. Então o apóstolo Paulo está falando isso para o rei Agripa. E o rei Agripa está ouvindo caladinho. E aí o apóstolo falou, desde moço eu fui judeu. E os judeus sabem muito bem que eu fui dedicado na lei de Moisés. Eu estou sendo julgado porque fui dedicado na lei de Moisés. Eu estou sendo julgado porque creio nas promessas feitas pelos nossos pais. O apóstolo Paulo está aproveitando e falando, lá na lei fala que Jesus viria. E ele veio, então eu estou seguindo as escrituras. O apóstolo Paulo se defende legal, né, perante o rei Agripa. E aí, o apóstolo Paulo ainda começa a falar assim, no versículo 10. E assim eu procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Aí ele começa a falar, eu recebi a autorização de vocês, ó rei Agripa, o senhor sabe disso, que eu recebi a autorização sua e de outros mais. Então, eu fui mau, eu fui perverso, eu persegui os cristãos, eu matei cristão, eu prendi cristão, eu castiguei cristão, eu fiz cristão blasfemar. Eu vivi uma eterna fúria contra os cristãos. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Você vai ler, você vai ver. Então, ele conta tudo novamente, tudo novamente depois que ele encontrou com Cristo. Olha que bonito. O apóstolo Paulo encontrou com Cristo e conta tudo novamente. Nos tribunais todos que ele passava, ele contava. Em nenhum tribunal, ele diminuiu o que ele tinha vivido com Cristo. Em nenhum tribunal, perante qualquer governador, perante qualquer tribunal, viu, Anister? O apóstolo Paulo pregou a mesma mensagem, contou a mesma fé, falou da mesma ressurreição. Então, ele conta uma coisa legal aqui para o rei Agripa. Ele falou assim, rei Agripa, Jesus Cristo, quando eu me encontrei com ele indo para Damasco, eu vou te enviar, Paulo, para testemunhar, para você ser meu ministro. E fale para as pessoas que o que você está vivendo aqui, o que você viu aqui, é isso que você está mostrando para eles. Oi, Boris, Antônio, tá bom, Nogueira e Nogueira? Então o que você viu não é nada, Paulo. Fala para o rei Agripa que você vai ver muito mais coisa ainda. E vai viver para testemunhar tudo isso que eu te ensino. O apóstolo Paulo falando isso para o rei Agripa, que Cristo disse isso para ele. Paulo, tudo que você viu e tudo que você verá, você vai testemunhar sobre a minha vida. E no versículo, aqui nesses versículos de 14 para frente, o apóstolo Paulo fala para o rei Agripa, eu nunca, rei Agripa, fui desobediente à lei. Eu nunca fiz motim. Eu nunca fiz essas coisas que me agridem. Muito pelo contrário, eu anunciei em Damasco, anunciei em Jerusalém, anunciei na Judéia, eu anunciei o arrependimento. Eu anunciei conforme a lei de Moisés explica. Ele falando para o rei Agripa. Eu vivo o que a lei manda, e a lei fala que vem o Salvador, o Messias, e é esse Messias que chegou e prega a ressurreição, e eu creio na ressurreição. E aí ele fala que eu preguei para judeus, preguei para romanos, preguei para muita gente, e houve muito arrependimento, falando para o rei Agripa, muitos se arrependeram.
E aí, o Festo, você lembra que eu falei de Félix, era o primeiro governador. Depois o Félix foi substituído pelo Festo. Quando Paulo estava falando para o primeiro governador, que era o Félix, depois que o apóstolo Paulo contou isso aqui que eu estou contando para vocês, o que Félix fez? Quem está perto desse tagarela aí, bate na boca dele. Mandou bater na boca de Paulo e mandou ele parar de falar. Paulo está falando com quem aqui? Com o rei Agripa. Agora pode ter certeza que Festo chega e interrompe o apóstolo Paulo e fala: calha a boca, seu louco, você está delirando. Olha o que o Festo falou. O rei Agripa, que era o presidente da reunião, o rei Agripa nada falou, mas o Festo mandou ele calar a boca, falou que era louco e que ele não deveria continuar, que ele estava alucinado. Aí o Paulo pegou e falou assim: eu não estou louco, rei Agripa, eu não estou louco, Berenice, eu não estou louco, Festo, eu não estou louco, comitiva do rei Agripa, não estou louco. O rei, aí ele chama novamente a atenção só do rei. O rei sabe que eu digo a verdade. O rei conhece dessa matéria que eu estou falando. O rei Agripa sabe quem sou eu. E aí ele vem e pede. Sabe quando a gente está conversando e a gente pega e fala assim: não é isso mesmo, Celso, que nós falamos? Porque a gente está querendo a aprovação do outro. Está querendo que alguém seja companheiro nosso, né? Você lembra que eu falei isso, Boris? Aí a gente está querendo a confirmação para que os outros vejam o que eu falei. Então o apóstolo Paulo está pegando agora desse jeito e fala assim, ele pede a concordância do rei Agripa e fala: rei Agripa, não é nisso que você acredita? Ele fala assim. Então, meus amados irmãos, o rei Agripa nessa hora fala assim: por pouco não me persuades a acreditar nesse Jesus. Aí o apóstolo Paulo pega e fala assim: ó rei Agripa, oxalá, queira Deus que por pouco ou por muito, não só vós, mas todos crescem na promessa da lei, que é Jesus Cristo, que veio salvar a humanidade. Aí, o que o rei Agripa fez? Ele interrompeu o tribunal. O Boris sabe muito bem o que é isso. Vocês também sabem. Ele parou o tribunal, parou o julgamento, e foi lá para uma salinha isolada, o rei, o Festo, a Berenice e a comitiva, e mais alguns judeus. Eles foram para uma salinha ao lado, longe de Paulo. Oi, Jonatas Pereira, meu amado. Aí ali dentro daquela salinha, sabe o que eles falaram? Festo falou para eles, nesse salão do tribunal, fora do salão, o rei disse: esse homem podia ser solto, mal nenhum vejo no que ele faz, mas ele apelou para César. É só por isso que ele não vai ser solto, porque se ele não tivesse apelado para César, ele seria liberado agora. Então o rei Agripa pega e vai enviar Paulo para a Itália. Tá vendo? O apóstolo Paulo, eu descobri aqui, sabe, meus irmãos, um negócio legal. Paulo não foi julgado, Paulo saiu fugido de Damasco. Paulo foi julgado pelo Sinédrio. Paulo foi julgado pelo governo de Festo. Paulo foi julgado pelo governo de Félix, primeiro de Félix, depois de Festo. Paulo foi julgado pelo rei Agripa. Sabe uma coisa que eu estive pensando? Todos esses julgamentos, as principais pessoas tiveram que ouvir Paulo, querendo ou não querendo. O evangelho continuava sendo pregado. E Paulo, em momento algum, ficou contra Deus, chateado com Deus, viu, Felipe Paiva? Em momento algum, o apóstolo Paulo ficou revoltado com Jesus por ele ter passado em tantos tribunais, ser tão perseguido, porque o que ele entendia é que ele estava tendo oportunidade de pregar no Sinédrio, pregar para o governador Félix, pregar para o governador Festo, pregar para o rei Agripa. Agora ele ia para a Itália pregar lá.
Tudo por conta do governo que eles que levavam. Então eu gostaria que você soubesse que agora o apóstolo Paulo vai para a Itália, e isso é matéria para amanhã no capítulo 27 de Atos. E depois do capítulo 27, nós vamos entrar no 28 e encerrar essa história. Aí nós vamos estudar as cartas que Paulo mandou, porque quem acompanhou o estudo das viagens missionárias vão entender quando Paulo escrever para Tessalônica, vão entender quando Paulo escrever para os Efésios, vão entender quando Paulo escrever para Filipenses, vão entender quando Paulo escrever para Timóteo, e aí vai. Viu, Denise Tolentino? Então amanhã, capítulo 27, Paulo está indo para a Itália. Os perigos da viagem nós vamos ver. O naufrágio, e etc., a serpente mordendo ele, e etc. e tal. Deus abençoe você que entrou agora, que entrou no início, que vai ver no outro dia na gravação. Entra no YouTube, tem todas as viagens de Paulo ali no YouTube. Se deleite, aprenda, seja um bacharel em viagem de Paulo. E que Deus te use, que Deus te guarde, que Deus te proteja, cuide da sua família, proteja todos nós, e nós assim o pedimos em nome de Jesus. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até amanhã.